Há uma palavra que foi trocada. Apenas uma palavra. E essa troca mudou 2000 anos de cristianismo. A frase original de Jesus em Tomé dizia uma coisa. A versão que chegou até ti diz outra. Não é tradução imprecisa. É substituição estratégica, mudança deliberada de termo que transforma a experiência direta em dependência institucional. E quando vês lado a lado, palavra original versus palavra substituída, percebes que não foi erro. Foi design. Design que empurra para a mediação, que transforma reconhecimento em fé, que converte atenção em obediência. E a palavra trocada não está apenas em um texto, está em dezenas, padrão consistente, sempre mesma direção, sempre afastando de experiência direta, sempre empurrando para a necessidade de intermediário. E no final você vai perceber que heresia não era o que Tomé dizia. Heresia era manter o que Tomé dizia, sem alterar. Em Tomé, logia 3, Jesus diz, em copta, o reino está entos himon. Entos. Palavra grega que significa dentro, literalmente dentro, fisicamente dentro. Não metáfora, localização. Reino está dentro de vós. Mas quando traduziram para latim na Vulgata de Jerônimo, em 390 d.C., palavra entos foi substituída por inter. Inter vos eos entre vós, não dentro, entre. E diferença não é sutil, é abismal. Dentro é localização interna, experiência direta, acesso imediato. Não requer mediação externa para acessar o que está dentro de ti. Mas entre é localização externa. Entre pessoas, na comunidade, na igreja. E entre requer mediação. Requer estrutura que organize o entre, que controle espaço entre pessoas onde reino supostamente está. E controle de espaço entre é controle institucional. É poder eclesiástico. E poder eclesiástico não pode existir se reino está dentro, mas prospera se reino está entre. Então palavra foi trocada. Entos virou inter, dentro virou entre, e dentro versus entre determina autonomia versus dependência. Determina experiência direta versus mediação institucional. Determina se precisas de igreja ou não. E troca de uma palavra, apenas uma, muda tudo. Se reconheces que chegaste até aqui porque algo em ti sempre sentiu estranheza de como pequenas mudanças de linguagem podem alterar profundamente significado, como palavra dentro versus palavra, entre não são sinônimos, mas direções opostas de poder, como tradução não é apenas técnica, mas política. Inscreve-te agora e deixa teu like não como apoio algorítmico, mas como reconhecimento de que estás pronto para ver como linguagem foi usada para construir dependência através de substituições estratégicas que parecem inocentes, mas são deliberadas. Porque o que segue não é sobre conspiração. É sobre mostrar padrão documentado de mudanças linguísticas que sistematicamente afastam de experiência direta e empurram para a mediação institucional. E padrão não é acidente, é método. Mas antes de mostrarmos todas as palavras que foram trocadas, precisas compreender que tradução nunca é neutra. Tradutor sempre escolhe. E escolha revela a intenção. Quando Jerônimo traduziu Bíblia para latim entre 382 e 405 d.C., não estava apenas transferindo palavras de uma língua para outra. Estava construindo ortodoxia. Estava estabelecendo versão oficial que seria usada por Igreja Católica por 1000 anos. E versão oficial não podia conter linguagem que ameaçasse a autoridade institucional. Não podia ter palavras que apontassem para acesso direto não mediado. Não podia preservar termos que dissolvessem necessidade de igreja como intermediária entre fiel e divino. Então palavras foram escolhidas cuidadosamente. E quando havia ambiguidade, quando palavra grega ou hebraica podia ser traduzida de múltiplas formas, escolha sempre favorecia interpretação que reforçava dependência institucional. Sempre. Guarda isso, porque em instantes vais ver que padrão de substituição não acontece apenas uma vez. Acontece dezenas de vezes,
sempre mesma direção, sempre afastando de direto, sempre empurrando para mediado, e consistência revela intenção, porque se fosse erro seria aleatório. Mas não é aleatório, é sistemático, e sistemático é deliberado. E quando estudamos manuscritos, quando comparamos versões, quando vemos o que mudou entre texto original e versão que chegou até massa de fiéis, percebemos que mudanças não são dramáticas, são sutis, uma palavra aqui, uma preposição ali, mas sutileza é o que torna eficaz. Porque mudança dramática seria notada, seria contestada, mas mudança sutil passa despercebida e acumula. Que a acumulação de mudanças sutis cria transformação total de significado sem que ninguém perceba exatamente onde transformação aconteceu. É como mover montanha grão por grão. Ninguém nota grão, mas eventualmente montanha foi movida. Daqui a pouco você vai entender por que essas mudanças foram chamadas de heresia quando alguém tentou reverter. E compare tecnicamente. Em Mateus 6, versículo 10, oração do Pai Nosso em grego diz: Euteto re basileia sou, venha o teu reino. Verbo euteto é imperativo auristo, tempo verbal que indica ação única, pontual, completa. Venha, agora, de uma vez. Mas quando Jerônimo traduziu para latim, usou adveniat. Adveniat é subjuntivo presente, não imperativo. Subjuntivo expressa desejo, possibilidade, futuro incerto. Que venha e talvez eventualmente, se Deus quiser. E diferença entre imperativo e subjuntivo é diferença entre comando e súplica, entre expectativa de cumprimento imediato e esperança de cumprimento futuro incerto. E expectativa de imediato versus esperança de futuro incerto determina se reino é acessível agora ou se requer espera. E espera requer paciência. E paciência requer instituição que mantenha fé durante espera. E instituição que mantém fé durante espera é igreja. Então o verbo foi mudado. Imperativo virou subjuntivo, comando virou súplica, agora virou futuro incerto. E mudança de modo verbal, apenas modo verbal, transforma a oração de invocação de presença imediata em expressão de esperança de chegada futura. E futuro requer mediação. Presente não. Elogia 70 de Tomé, quando comparada com versões em siríaco que circulavam em Edessa no segundo século, revela outra substituição. Tomé copta diz: Se deres à luz o que está dentro de ti, o que deres à luz te salvará. Verbo é genan. Dar à luz, parir, gerar. Processo ativo. Tu fazes, tu ages, tu geras. Mas versões siríacas posteriores substituíram genan por receber. Não dar à luz, mas receber. E receber é passivo, não ages, recebes. E receber implica que algo externo te dá. Que salvação não vem de dar à luz o que está dentro, mas de receber o que vem de fora. E receber de fora requer doador externo. Requer igreja que administra o que tu recebes. E administração de recebimento é controle institucional. Mas dar à luz o que está dentro não requer administração externa. Requer apenas que deixes emergir, e emergência não administrada é autonomia, e autonomia dissolve necessidade de administrador. Então o verbo foi trocado, gerar virou receber, ativo virou passivo, interno virou externo, e passivo externo requer mediação, ativo interno não. Você acha que essas mudanças foram para clarificar ou para controlar? Comenta A ou B. E quando o Codex Vaticanus, um dos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, datado do século IV, é comparado com textos receptus, texto grego compilado por Erasmo em 1516, que foi base para traduções protestantes, encontramos diferenças reveladoras. Em João 14, versículo 6, Vaticanus tem Jesus dizendo: Ego eimi re odos. Eu sou o caminho. Artigo definido e. O caminho, único, exclusivo. Mas manuscritos anteriores, como o Papiro 66, datado de aproximadamente 200, não tem artigo definido. Apenas ego eimi hodos. Eu sou o caminho. Um caminho.
Não um único caminho, mas um caminho entre possíveis caminhos. E único versus um determina exclusividade versus multiplicidade. Determina se há apenas uma via válida ou múltiplas vias. E exclusividade justifica monopólio institucional. Se há apenas um caminho e igreja controla esse caminho, então todos devem passar por igreja. Mas multiplicidade de caminhos dissolve monopólio. Se há múltiplos caminhos, então igreja é um caminho entre outros. Opcional. E opcional é morte para a estrutura que sobrevive sendo necessária. Então artigo foi adicionado. Caminho virou o caminho. Um virou único. E único justifica monopólio institucional sobre acesso a Deus. Isso parece técnico, até você ver quantas vezes padrão se repete. E Ireneu de Lyon, em Contra Heresias, escrito aproximadamente em 180 d.C., quando cita ditos de Jesus que circulavam em comunidades gnósticas, frequentemente reformula a linguagem. Gnósticos diziam, reino está dentro de vós. Ireneu cita como, reino está no meio de vós. Dentro virou meio. E meio é ambíguo. Pode ser dentro, pode ser entre. E ambiguidade permite interpretação, que favorece estrutura. Permite que igreja diga, meio significa entre vós quando reunidos em igreja. E reunião em igreja, requer estrutura, requer mediação. Mas dentro não permite essa interpretação. Dentro é inequívoco, é localização interna, não ambígua. E inequivocidade não permite controle interpretativo. Então, linguagem inequívoca foi substituída por linguagem ambígua. E ambiguidade permite que quem controla a interpretação controle significado. E controle de significado é controle de experiência. E controle de experiência é poder institucional. E Clemente de Alexandria, escrevendo aproximadamente em 200, quando discute gnose, conhecimento direto, sempre adiciona qualificadores. Nunca diz apenas conhecimento. Diz conhecimento verdadeiro, ou conhecimento correto, ou conhecimento segundo tradição apostólica. E a adição de qualificadores cria distinção entre conhecimento válido e conhecimento inválido. E distinção requer autoridade que determine qual conhecimento é válido. E a autoridade que determina é igreja. Então, conhecimento direto, gnose sem qualificadores, foi transformado em conhecimento qualificado, gnose que requer validação externa, e validação externa requer validador, requer instituição que valide, e validação institucional é controle, controle sobre o que pode ser conhecido, controle sobre quem pode conhecer, controle sobre como conhecimento é acessado, e controle sobre conhecimento é controle sobre experiência espiritual. E controle sobre experiência espiritual é poder absoluto. Qual foi a primeira vez que você percebeu que mudança de uma palavra pode mudar tudo? E Tertuliano de Cartago, aproximadamente em 210, em Tratado sobre a Oração, quando discute Pai Nosso, interpreta venha teu reino, não como invocação de presença, mas como oração por segunda vinda de Cristo. Não reino presente, mas reino futuro. E futuro escatológico requer espera. E espera requer fé. E fé requer igreja que sustente fé durante espera de evento futuro, que pode nunca chegar. E sustentação de fé indefinida é dependência indefinida. E dependência indefinida é poder indefinido. Então presente foi transformado em futuro. Imediato foi transformado em escatológico. Acessível foi transformado em aguardado. E aguardado requer quem diga quando chegará. E quem diz quando chegará, controla a esperança. E controle de esperança é controle de comportamento. Porque comportamento é moldado por esperança de futuro. E se igreja controla narrativa sobre futuro, controla comportamento no presente. E controle de comportamento é poder político. Então para. Apenas para por um momento. Respira. E tenta lembrar alguma frase de Jesus que ouviste em igreja. Qualquer frase. E pergunta, essa frase aponta para o que está dentro de ti ou para o que está fora? Aponta para a experiência direta ou para a necessidade de mediação?
Usa linguagem de acesso imediato ou linguagem de espera futura? E se linguagem que ouviste aponta para fora, para mediado, para futuro? Pergunta: era assim no original? Ou foi assim que chegou até ti, após passar por filtros institucionais que tinham interesse em manter dependência? Permanece aqui, sentindo o peso de possibilidade de que linguagem que recebeste não é linguagem que foi dita, que tradução não foi neutra, que escolhas foram feitas. E escolhas revelam intenção. Quando estiveres pronto, retorna. E quando manuscritos de Nag Hammadi foram descobertos em 1945, e textos foram traduzidos, estudiosos como Elaine Pagels, da Princeton University, começaram a notar padrão. Textos gnósticos usavam linguagem de acesso direto. Reino dentro, conhecer a si mesmo, encontrar interpretação, dar à luz o que está dentro, sempre linguagem de autonomia, sempre vocabulário de experiência não mediada. Mas quando mesmas ideias apareciam em textos canônicos, linguagem era diferente. Era linguagem de mediação. Reino virá, crer no que foi dito, receber através de sacramento, submeter-se à autoridade. Sempre linguagem de dependência, sempre vocabulário de experiência mediada. E diferença não era apenas estilística, era estrutural, porque linguagem de acesso direto não constrói instituição. Linguagem de mediação constrói. E construção de instituição era projeto deliberado de ortodoxia. Projeto que requeria controle sobre linguagem, porque controlar linguagem é controlar pensamento. E controlar pensamento é controlar experiência. E controlar experiência é controlar espiritualidade. E controlar espiritualidade é poder absoluto que estrutura religiosa busca. E Orígenes de Alexandria, embora mais aberto que Ireneu ou Tertuliano, ainda mantinha que interpretação de escritura não pode ser individual. Deve ser comunitária, guiada por bispos, validada por tradição, e validação comunitária requer comunidade institucionalizada. Requer hierarquia que determine interpretação correta, e determinação de correção é controle. Mesmo quando Orígenes usava linguagem mais mística, mais alegórica, sempre ancorava em necessidade de validação episcopal. E ancoragem em validação episcopal garante que misticismo não escape controle institucional. Garante que experiência direta, por mais profunda que seja, sempre precisa ser confirmada por autoridade externa. E confirmação por autoridade externa dissolve a autonomia de experiência. Transforma a experiência em algo que só é válido se aprovado. E aprovação é poder. Poder de validar ou invalidar. Poder de incluir ou excluir. Poder de controlar acesso a sagrado, através de controlar validação de experiência de sagrado. Se isso tocou em você, comenta só um símbolo. E talvez mudança mais brutal seja em conceito de pistis, fé. Em grego koiné, usado no Novo Testamento, pistis tem duplo significado. Pode ser fé como crença em proposições, mas também pode ser pistis como confiança, como ato de confiar. E confiar é relacional, é experiencial. Não é aceitar proposições intelectualmente, mas confiar experiencialmente. Mas quando Jerônimo traduziu pistis para latim, usou fides. E fides em latim é primariamente crença em proposições, aceitação de doutrinas, assentimento intelectual a afirmações. E redução de pistis a fides transforma fé de experiência de confiança em aceitação de doutrinas. E aceitação de doutrinas requer doutrinas a serem aceitas. Requer formulação doutrinária. Requer igreja que formule doutrinas. Requer concílios que definam o que deve ser crido. Requer excomunhão de quem não assente. E toda a estrutura doutrinária depende de redução de pistis experiencial a fides proposicional. Porque experiência não pode ser controlada institucionalmente, mas proposições podem. Proposições podem ser formuladas, definidas, exigidas, policiadas. E policiamento de crença é controle. Controle que só funciona se fé foi reduzida de experiência à proposição.
Então, pistis virou fides, confiança experiencial virou crença proposicional, e proposicional pode ser controlado, experiencial não. E Concílio de Cartago em 397, que ratificou o cânon do Novo Testamento, não escolheu apenas quais livros incluir, escolheu quais versões de livros incluir, porque múltiplas versões de evangelhos circulavam, versões com pequenas diferenças de linguagem, e versões escolhidas foram aquelas que usavam linguagem de mediação. Versões que foram excluídas eram aquelas que usavam linguagem de acesso direto, e escolha não foi aleatória, foi estratégica. Foi baseada em qual linguagem servia projeto institucional de construção de igreja hierárquica que controlava acesso a sagrado através de sacramento e doutrina, e versões que não serviam projeto foram excluídas, não por serem falsas historicamente, mas por serem disfuncionais institucionalmente. Por não construírem dependência, por apontarem para a autonomia, e a autonomia era heresia, não porque era teologicamente incorreta, mas porque era institucionalmente perigosa. E quando a Reforma Protestante aconteceu no século XVI, quando Lutero traduziu Bíblia para alemão e Tyndale para inglês, tiveram oportunidade de reverter substituições, de usar linguagem de acesso direto em vez de linguagem de mediação. Mas não fizeram. Mantiveram padrão. Porque reforma não era sobre dissolver dependência institucional. Era sobre transferir dependência de Igreja Católica para igrejas protestantes. Era sobre mudar quem controla acesso, não sobre dissolver controle de acesso. Então, linguagem de mediação foi mantida. Inter foi mantido em vez de voltar para entos. Subjuntivo foi mantido em vez de voltar para imperativo. Artigo definido foi mantido em vez de ser removido, porque todas substituições serviam construção de estrutura eclesiástica. E protestantes estavam construindo estruturas eclesiásticas alternativas, não dissolvendo necessidade de estrutura eclesiástica. Então, linguagem que construía dependência foi preservada, e dependência foi transferida. De papa para pastor, de sacramento católico para sola escritura interpretada por pastor. Mas dependência permaneceu. Apenas mudou de objeto. E mudança de objeto não é dissolução de dependência, é redirecionamento de dependência. E redirecionamento serve nova estrutura que beneficia de dependência redirecionada. Isso te dá clareza ou desconforto? Clareza ou desconforto? E Codex Sinaiticus, descoberto por Constantin von Tischendorf, em Mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, em 1844, revelou algo perturbador quando comparado com textos posteriores. Em Lucas 17, versículo 21, Sinaiticus tem: o reino de Deus, entus imum estim. Reino de Deus dentro de vós está. Dentro, inequívoco. Mas textos receptos, base de traduções protestantes, têm: o reino de Deus, entus imum estim, kai parectus. Dentro de vós está, e ao redor. Adição de e ao redor, kai parectus, dilui dentro. Transforma a localização interna inequívoca em localização ambígua que pode ser interpretada como externa. E adição não está em manuscritos mais antigos. Foi adicionada posteriormente. E adição que dilui dentro com ao redor permite interpretação que reino não é apenas interno, mas também externo. E externo requer acesso mediado. Requer igreja como lugar onde externo é acessado. Então dentro inequívoco foi diluído com ao redor ambíguo. E ambiguidade permite controle interpretativo. Permite que igreja diga: reino está ao redor quando congregação se reúne, e reunião requer igreja, e igreja requer estrutura, e estrutura requer dependência. E quando Michael Waldstein e Frederick Wyss publicaram edição crítica de Evangelho de Tomé, em 1995, comparando versão copta de Nag Hammadi com fragmentos gregos de Oxirrinco descobertos em 1897, encontraram que fragmentos gregos, mais antigos que versão copta, usavam linguagem ainda mais direta, mais inequívoca, mais apontando para acesso não mediado. E versão copta,
embora preservando substância, já mostrava sinais de suavização de linguagem mais radical de versão grega, e suavização continuou em versões posteriores que circularam em tradições siríacas. E padrão, é claro. Quanto mais texto é copiado e transmitido através de canais controlados por ortodoxia, mais linguagem é suavizada. Mais direto é transformado em mediado. Mais inequívoco é transformado em ambíguo. Mais presente é transformado em futuro. Mais interno é transformado em externo. E transformação é sempre mesma direção, sempre afastando de autonomia, sempre empurrando para a dependência. E consistência de direção revela intenção, porque se fosse corrupção aleatória de texto, mudanças seriam aleatórias. Mas não são. São consistentes. E consistência é intencionalidade. Qual mudança de linguagem, dentro, entre, comando, súplica, dar à luz, receber, te parece mais impactante? Dentro, entre, comando, súplica ou dar, receber. E há documento raramente mencionado, de Atessaron de Taciano, compilado aproximadamente em 170. Taciano tentou harmonizar 4 evangelhos em narrativa única, e no processo de harmonização fez escolhas. Quando evangelhos diziam coisas ligeiramente diferentes, escolhia versão. E escolhas revelam o que Taciano considerava ortodoxo, e padrão de escolhas mostra que Taciano consistentemente escolhia versões que usavam linguagem de mediação. Quando Mateus dizia uma coisa e Lucas dizia ligeiramente diferente, se Mateus usava linguagem mais direta e Lucas mais mediada, Taciano escolhia Lucas. E de Atessaron foi texto mais usado em igrejas siríacas por 200 anos. Foi texto que moldou a espiritualidade de gerações. E moldagem foi em direção à dependência, foi em direção à mediação, foi em direção a futuro em vez de presente. E moldagem através de escolha de versão é controle. Controle sutil. Controle que não parece controle porque parece apenas harmonização. Mas a harmonização que sempre harmoniza em mesma direção não é neutra, é direcionada. E direcionamento é intenção. Lembras da palavra trocada? Entus virou inter, dentro virou entre, e entre requer mediação. E mediação é controle. Talvez estejas começando a compreender que heresia não era preservar linguagem de acesso direto. Heresia era acusar de heresia quem preservava a linguagem de acesso direto. Porque preservação de linguagem de acesso direto ameaçava estrutura que sobrevivia através de controlar acesso. E estrutura chamou ameaça de heresia, chamou autonomia de erro, chamou experiência direta de desvio, e chamou dependência institucional de ortodoxia. E ortodoxia venceu, não porque era verdadeira, mas porque tinha poder de definir o que era verdadeiro. E poder de definir o que é verdadeiro é poder de controlar linguagem. E controle de linguagem é controle de pensamento. E controle de pensamento é controle de experiência. E controle de experiência é controle de espiritualidade. E controle de espiritualidade é poder absoluto que estrutura alcançou através de pequenas mudanças de linguagem que pareciam inocentes, mas eram estratégicas. Uma palavra trocada aqui, uma preposição mudada ali, um verbo modificado acolá. E a acumulação de pequenas mudanças criou transformação total. Transformação de cristianismo de caminho de experiência direta em religião de dependência institucional. E transformação foi linguística. Foi através de controlar palavras. Foi através de substituir termos. Foi através de mudanças pequenas que, acumuladas, mudaram tudo. E agora, neste momento onde tudo isso deixa de ser sobre textos antigos e se torna sobre linguagem que usas, onde dentro versus entre deixa de ser disputa teológica histórica e se torna questão de como compreendes tua própria espiritualidade, onde reconheces que linguagem que recebeste não é linguagem original, mas linguagem filtrada por instituições que tinham interesse em manter dependência, onde percebes que pequenas mudanças de linguagem não são técnicas, mas políticas, onde vês que tradução não é neutra, mas intencional,
onde compreendes que escolha de palavra é escolha de poder, onde entus sendo trocado por inter não é erro de tradução, mas estratégia de controle, onde imperativo sendo trocado por subjuntivo transforma presente em futuro, e futuro requer mediação, onde ativo sendo trocado por passivo transforma geração interna em recepção externa, e recepção requer doador institucional, onde artigo sendo adicionado transforma um caminho em o caminho e exclusividade justifica monopólio, onde pistis experiencial sendo reduzido a fides, proposicional transforma confiança em crença e crença pode ser controlada, onde todas mudanças vão mesma direção, afastando de direto, empurrando para mediado, e direção consistente revela intenção consistente. Talvez notes que linguagem que usas molda a experiência que tens. Que se linguagem aponta para dentro, experiência é de acesso interno. Mas se linguagem aponta para entre, experiência é de necessidade de mediação externa. Que se linguagem é de presente, experiência é de disponibilidade imediata. Mas se linguagem é de futuro, experiência é de espera indefinida. Que se linguagem é ativa, experiência é de agência. Mas se linguagem é passiva, experiência é de dependência. E que mudanças de linguagem não mudaram apenas textos. Mudaram experiência de milhões que receberam textos mudados. Mudaram espiritualidade de civilização inteira. Mudaram relação de humanidade com sagrado, através de mudanças pequenas, através de substituições sutis, através de escolhas que pareciam técnicas, mas eram políticas, através de tradução que não era neutra, mas intencional. E intenção era controle. E controle foi alcançado. E alcançado através de linguagem. E linguagem é o que tens. E o que tens é o que moldou tua experiência. E tua experiência é o que pensas ser espiritualidade. Mas espiritualidade que conheces é espiritualidade moldada por linguagem controlada. E linguagem controlada não aponta para o que é. Aponta para o que serve quem controlou linguagem. E quem controlou linguagem, controlou-te. Não através de força, mas através de palavras, através de pequenas mudanças, através de substituições sutis, através de trocas que pareciam inocentes, e inocentes acumuladas criaram controle total. Controle sobre como compreende sagrado, sobre como acessa divino, sobre se acessa diretamente ou através de mediação. E mediação é poder. E poder foi mantido através de linguagem. E linguagem foi controlada através de mudanças pequenas. E mudanças pequenas mudaram tudo. Nos comentários, deixa apenas a palavra original que mais te impactou. Entus, pistis, genan ou imperativo. Inscreve-te porque seguiremos examinando como linguagem foi usada para moldar experiência, como pequenas mudanças acumulam em transformações totais, como tradução nunca é neutra, mas sempre política, como palavras que recebeste não são palavras que foram ditas. E compartilha este vídeo com aqueles que perceberam que linguagem que usam molda a experiência que têm, que reconhecem que mudanças sutis podem ter consequências profundas, que estão prontos para ver que heresia não era preservar linguagem de acesso direto, mas chamar de heresia quem preservava. Porque heresia era ameaça a poder, e ameaça a poder é o que estrutura chama de erro, e erro é o que estrutura elimina, e eliminou através de substituir linguagem, e substituição foi pequena, mas efeito foi total, e total é o que vês quando compara a palavra original com palavra que recebeste, quando vês entus trocado por inter, imperativo trocado por subjuntivo, ativo trocado por passivo, trocado por o, pistis trocado por fides, e todas trocas indo mesma direção, afastando de direto, empurrando para mediado, transformando autonomia em dependência, transformando presente em futuro, transformando interno em externo, transformando agência em passividade. E transformação através de linguagem é transformação de experiência. E experiência transformada é espiritualidade transformada.
E espiritualidade transformada é controle alcançado. E controle alcançado é poder mantido. E poder mantido é estrutura preservada. E estrutura preservada é o que vês quando nota que linguagem de acesso direto foi sistematicamente substituída por linguagem de dependência mediada. E substituição não foi acidente, foi método. E método não foi neutro, foi intencional. E intenção não foi clarificar, foi controlar, e controle não foi através de força, foi através de palavras, foi através de mudanças pequenas, foi através de substituições sutis, e sutis acumuladas mudaram tudo. Em manuscritos que sobreviveram com linguagem original, em traduções que substituíram linguagem de autonomia por linguagem de dependência, em pequenas mudanças que acumularam em transformação total, em entos trocado por inter que mudou localização de interno para externo, em imperativo trocado por subjuntivo, que mudou tempo de presente para futuro, em ativo trocado por passivo que mudou agência para passividade, em um trocado por o que mudou multiplicidade para exclusividade, em pistis trocado por fides que mudou experiência para proposição. E aqui, neste momento, onde reconheceste que tradução não foi neutra, mas intencional, onde viste que pequenas mudanças não foram técnicas, mas políticas, onde compreendes que linguagem molda a experiência, e experiência moldada é controle alcançado, onde percebes que heresia não era linguagem de acesso direto, mas chamar de heresia linguagem de acesso direto, onde estrutura sobreviveu através de controlar linguagem, e linguagem controlada criou dependência, e dependência manteve poder, onde poder foi linguístico antes de ser institucional, e institucional foi consequência de linguístico, onde palavras que recebeste não são palavras que foram ditas e palavras que foram ditas apontavam para dentro, e palavras que recebeste apontam para entre, e entre requer mediação, e mediação é controle. Tradução nunca foi apenas técnica, foi sempre política. Pequenas mudanças não foram acidentais, foram estratégicas. Substituições sutis não foram inocentes, foram intencionais. E intenção não foi servir verdade, foi servir poder. E poder foi alcançado através de linguagem, e linguagem foi controlada através de mudanças. E mudanças foram pequenas, mas efeito foi total. E total é o que experiência de milhões se tornou. Experiência de dependência, experiência de mediação, experiência de espera futura, experiência de passividade, experiência de exclusividade institucional. Tudo moldado por linguagem, linguagem que foi mudada, palavra por palavra, substituição por substituição, até que linguagem de acesso direto foi totalmente substituída por linguagem de dependência mediada. E dependência mediada é o que cristianismo se tornou, não porque Jesus ensinou dependência, mas porque linguagem de Jesus foi substituída por linguagem que ensinava a dependência. E substituição foi sutil, e sutil é o que torna invisível. E invisível é o que torna eficaz. E eficaz foi, por 2000 anos, e 2000 anos é muito tempo, tempo suficiente para esquecer que linguagem foi mudada, tempo suficiente para acreditar que linguagem que tens é linguagem original, tempo suficiente para nem questionar. Mas agora que vês que entos foi trocado, que imperativo foi mudado, que ativo foi substituído, não podes não ver, porque ver mudança é ver intenção, e intenção é clara, e clareza é irreversível. E irreversibilidade não é prisão, é liberação. Liberação de linguagem que moldava a experiência em direção à dependência. E liberação não é rejeição de estrutura, é reconhecimento de que linguagem de estrutura não é linguagem original, e linguagem original apontava para dentro. E dentro é onde está. E onde está não requer mediação, requer apenas atenção. E atenção não pode ser controlada, e o que não pode ser controlado é livre. E livre é o que palavras originais apontavam. Que apontamento foi substituído, mas substituição não destrói original, apenas oculta, e oculto pode ser revelado, e revelação
é o que acabaste de receber. Revelação de que palavra foi trocada. E troca não foi inocente. E inocente não é o que parecer. E parecer não é o que é. E é o que Entus aponta. Dentro. Agora. Direto. Não mediado. E não mediado é livre. E livre é heresia apenas para a estrutura que sobrevive através de controlar. E controlar é o que pequenas mudanças de linguagem permitiram. E permitiram através de serem pequenas. E pequenas através de serem sutis. E sutis através de serem linguísticas. E linguísticas é o que são. Mudanças de palavras. E palavras moldam mundos. E mundos que conheces foi moldado por palavras que recebeste. E palavras que recebeste não são palavras que foram ditas. E palavras que foram ditas apontavam para livre. E livre é o que és quando linguagem não te controla. E controle através de linguagem é o que foi revelado. E revelado é irreversível. Irreversível é liberdade. Liberdade de ver. E ver é tudo.